como o nosso irmão disse, não esqueçamos de onde Deus nos tirou. Porque só Ele teve poder e força para nos arrancar do lamaçal que andávamos. Aquele tempo era tempo de trevas. Mas a Bíblia diz que quando brilhou a luz, ou raiou a luz, andamos mais em trevas. Andamos no caminho da luz. Aleluia, Jesus. Como minha esposa leu aqui, se despimos do velho homem. E agora se revestimos da armadura do Espírito e andamos com um novo homem no caminho de Cristo Jesus. Agradeço a Deus por ter me guiado, ter me dado força, ter me dado sabedoria e entendimento para se manter no caminho do Senhor. Eu agradeço a oportunidade do pastor Jair ter me convidado mais uma vez estar aqui. Quero agradecer a nossa igreja, nossos pastores, aos irmãos que vieram, porque a gente é um corpo e eu fico feliz quando alguém vem junto, né? Porque é sinal que a gente está numa união só. Eu sei que outros não puderam estar aqui. Hoje tem um círculo de oração dos irmãos lá, né? Mas graças a Deus, Deus permitiu, né? Deus deu a oportunidade de estar aqui nessa noite. Vamos ler a palavra do Senhor, meus irmãos. Abra suas Bíblias em Lucas, capítulo 17. Versículo 6. Amém. Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 6, diz assim: E disse o Senhor: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira: desarraiga-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedecerei. Amém? Amém. Podeis tomar o teu assento? Ontem eu comentei algo sobre essa palavra, porque eu estava lendo sobre ela, e eu senti no coração também que essa palavra poderia passar o ano inteiro a gente falando sobre ela. Porque há uma diferença entre querer fé, crer. Porque a Bíblia diz que crer até o diabo crê. Mas o que é crer? Né? Se crer, verás a glória de Deus. Mas se você parar para analisar, irmão, crer e verás, você só vai ver. Você não vai viver. Aí a Bíblia diz que pela fé o justo viverá. Olha a diferença. Crer me dá uma certeza de entrar num barco, como os discípulos entraram, e atravessar o rio, atravessar o mar. Isso me dá a crer. Me faz eu ter um entendimento, uma possibilidade de compreender que eu vou entrar num barco e ele vai me levar até o outro lado. Agora, viver pela fé é eu estar no barco, começar uma tempestade e eu saber quem está no barco. Aleluia. Há uma grande diferença. Você pode crer, você pode vir na igreja crendo, mas viver pela fé, aqui é o ponto de partida. Aqui é o ponto de partida. Aleluia. Fé é o firme, ou seja, a estrutura, o que vai suportar, o que vai dar suporte, o que vai resistir tempestade, é o que vai resistir força inimiga, porque a fé é o firme, ou a estrutura das coisas que a gente não vê, mas a gente sabe que pode acontecer. Não é diferente de crer. Eu sei que tu és o filho de Deus. O diabo falava isso, irmão. O diabo, só que na hora de obedecer, tem que ter fé. Na hora de eu pedir perdão, como o pastor falou, eu tenho que perder algo que me agrada. Ou seja, quando a gente pede perdão, a gente está sendo liberto da soberba, do orgulho, da arrogância. Então eu estou perdendo algo que minha carne fortalece. No meu orgulho,
eu vou agredir alguém, pode ser com palavras, pode ser com socos e pontapés. No meu arrogância, eu vou ignorar, sabendo que eu posso fazer melhor. Na minha ignorância, eu vou além. Eu posso andar sobre as águas. Se és tu, Senhor, eu creio que alguma coisa está vindo, mas não tenho fé de quem é que está vindo. É diferente, irmão. Como diz um estudioso da palavra do Senhor, que já faleceu, já morreu, era um homem de Deus que tem livros dele escritos por aí, você pode ler. Eu não lembro o nome, mas tem. Perdão, não lembro o nome mesmo. Se eu lembrasse, eu ia falar. Mas ele fala assim, ó. Pedro não andou sobre as águas. Pedro andou sobre a palavra de Deus. É diferente, pastor. É diferente, pastor. É quando uma pessoa está tempo na igreja, está anos na igreja, mas você não vê nada de diferente acontecer. Ela só vai na igreja. Ela só chega na igreja, mas não dá um ponto de partida pela fé. Entenda você que número de pessoas não chama a atenção de Deus. É a fé. Não te preocupa se estamos em poucos, mas Jesus olha para a fé. Oh, glória, aleluia. Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível, é inexplicável. Nada se aproxima de Deus se não ser pela fé. É isso. Crer, eu vou ver alguém ser abençoado, alguém ser curado. Eu creio que Jesus existe, tá? Mas a tua fé faz o quê? O que a tua fé fez até hoje na tua vida? O que ela está fazendo na tua vida? A pessoa não tem como dizer, porque não vive pela fé. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Aí tem pessoas que pegam esse versículo e querem pregar que o justo viverá pela fé. Tem que ter uma conta bancária cheia, tem que ter um baita no carrão, senão a tua fé é nada. Irmão, a Bíblia diz que para conquistar o céu tem que ser pela fé. E a fé é mover o mundo espiritual, o sobrenatural, Aleluia, a favor de nós. Pedro era o cara, andou por cima das águas, mas se tu for ver depois, aconteceu umas coisas na vida dele que ele teve que viver pela fé, ou ia acontecer igual Judas. É diferente. Eu ando com Jesus, eu vejo Jesus curar, eu vejo Jesus fazer um monte de milagre, mas na hora de eu obedecer pela fé, sobra uma corda para me focar. Olha a diferença. Meu Deus. Não é falta de dinheiro, irmão, então. Não é falta de combustível no carro, irmão, então. A tua fé não pode deixar você parar no meio do caminho. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ei, fica quieto aí. A minha fé vai fazer eu vir. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aleluia, Ei, Jesus. se alguém... Não é o gritar, irmão. Não é eu levantar uma bandeira bem alta, branca, pelo amor de Deus. É você ter fé. É você não desanimar, não desistir. Por quê? Porque o inimigo quer que você não acredite. Aleluia, Jesus. O inimigo quer que você olhe para as coisas e diga: é impossível. Não, olha. Aí vem o Pai Santo, vem o macumbeiro, faz algumas mandingarias ali, acontece alguma coisa de estranho. Aí a pessoa diz: eu acho que é o diabo, irmão. Ele ilude, ele engana. E se ele puder, ele engana até os escolhidos, até os que estão no caminho do Senhor. Porque o inimigo, ele é sujo, ele é mentiroso, ele é enganador, ele é trapaceiro. Só que Jesus diz assim: ei, se você não tiver fé, nem se aproxime. A Bíblia diz que aquele que se aproxima de Deus é necessário que creia que Ele existe, que entenda que pela palavra do Senhor, como foi falado aqui, não é profecia. Não é por milagre, irmão. Todos que receberam milagre na palavra do Senhor foram salvos.
Eu vou fazer só para você lembrar. Lembra dos 10 leprosos? Não é milagre que salva. Verdade, Jesus. Não é milagre que salva. Por isso que está na palavra do Senhor. Existia 10 leprosos. Ah, estou curado. Agora eu vou aproveitar minha vida. Estou bem, estou feliz. Vou fazer o que eu quiser agora. Só que um disse, espera aí. Quem me curou tem muito mais para oferecer. Eu vou voltar lá. Aleluia. É por isso que às vezes, pastor e irmãos que estão aqui, a gente não entende por que uma pessoa às vezes está fazendo um monte de coisa na igreja, e louvando, e pregando, e fazendo um monte de coisa. Aí do nada, daqui a pouco, não vou mais na igreja. Não quero mais saber de igreja. É de fé em fé. É de vitória em vitória. Não tem um louvor que canta assim? É de fé em fé. É de vitória em vitória. Irmão, é todos os dias você vai ter que provar que você entendeu que Jesus uma hora vai voltar e vai buscar nós. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Ontem um missionária, né? Missionária que ministrou na nossa igreja, ela falou algo que eu fiquei assim, meu Deus, como a gente não entende nada ainda da palavra do Senhor, a gente acha que lê uma coisa e já entendeu tudo. Irmão, ela falou assim, ó, e eu fiquei pensando de tantas vezes que eu ouvi, foi homens que escreveram a Bíblia, mas foi homens que usaram a fé que escreveram a Bíblia. Foi homens que viveram pela fé que escreveram a Bíblia. E o exemplo para nós está escrito aqui, o testemunho deles, irmão, está aqui. Ela falou que os livros que foram escritos aqui é a história de homens, mas é sobrenatural. É coisa que nos instrui a viver pela fé, a viver como eles viveram. E aí ela falou algo extraordinário que eu sempre penso comigo todos os dias. O que nossos filhos estão vendo em nós? O que nós vamos deixar de legado quando a gente partir? Porque a gente não sabe se Jesus vai voltar hoje ou amanhã, ou daqui mais 3, 4, 5, 6 anos para frente. A Bíblia diz, e desde quando eu me conheço, pô, gente, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. E uma hora ele volta, nem que seja para mim ou que seja para você, uma hora ele vai vir. E uma hora vai dar um ponto final e nós vamos ter que chegar diante dele. E aí a Bíblia diz que o pecado é um espírito. Aleluia, Jesus. E aquele pecado que é um espírito, na hora que a gente querer falar que aquele pecado vai falar, ei, você quis. Você me desejou. Você se lançou. E aí aqui os discípulos dizem que eles querem que o Senhor aumente a fé deles. E aí ontem eu dei uma resposta dessa palavra, que muitas vezes a gente ouve alguém falar, até eu já falei, irmão. Eu admito que eu também já falei sobre isso. Se tiveres fé do tamanho, não é tamanho, irmão. É como. É algo que seja igual, é algo que seja parecido. É algo que, se você tiver um óculos como esse, pode ser diferente o óculos, mas que seja como esse. Quer dizer que uma semente, quando você aceita Jesus entrega uma semente na tua mão, assim, ó. A tua fé começa aí, uma sementinha. Agora depende de você, se você vai plantar, cuidar todos os dias dela. Aleluia, Jesus. Porque uma fruta é boa. Quando a gente vai ali, apanha a fruta, ou vai no mercado, compra uma fruta. Mas quando você vai buscar saber de onde veio aquela fruta, ela veio de um pé de árvore. E aquela árvore não deu só uma fruta, ela deu várias frutas. A nossa fé é isso, irmão. Quando alguém olha para nós, tem que ver fruto, irmão. Porque a Bíblia diz que nós temos que ter um fruto, o fruto do Espírito, que rende amor, paz, longanimidade, bondade, paz, determinação, resistência ao pecado. Quer dizer, domínio próprio. E Jesus vai olhar para ti, mas eu te dei uma semente. Lembra daquela passagem que quando aquele senhor da fazenda lá deu uma quantidade X para cada um? E quando ele voltou, ele veio cobrar. O que tu fez? Eu enterrei ali porque eu fiquei com medo dos ladrões roubar. Não vai existir isso.
E você o que fez? Eu investi. Eu fui lá, investi e fiz aquilo ali render mais, porque quando o Senhor voltasse, o Senhor ia ter mais ainda. Aí eu olho assim, servo fiel. É isso que ele está dizendo. Eu te dei uma semente. O que tu fez com ela? Eu enterrei, mas onde é que tá? Onde é que tu plantou? Tá lá no meio daquele matagal lá. Aí tu vai procurar, cadê? Onde é que tá? Alguém já arrancou de lá? Alguém já matou tua fé? Tem muitas coisas que matam a nossa fé. Tem muitas coisas que nos deixam desfalecer na fé. E ontem, por alguns motivos, eu não falei algumas coisas. Porque às vezes a gente fala e não é um momento próprio. Porque a gente tem que usar a palavra do Senhor também com sabedoria. Porque a Bíblia diz que se a gente não saber usar a palavra do Senhor, a gente mata também. Então a palavra de Deus, ela vivifica, ela dá vida, ela nos corrige, mas com sabedoria. Aleluia, Jesus. Se a gente usar a palavra do Senhor para espetar alguém, um dia essa espada, ela é de 2 gumes, irmão. Um dia ela vai sobrar para nós também. E aí eu te digo uma coisa, irmão. Sempre ore pela tua vida em primeiro lugar. Porque a primeira oração é pedir para ti revestimento espiritual. Porque quando a gente começa só por se preocupar, a gente esquece da nossa retaguarda, irmão. Sempre entrega a tua vida no Senhor. Sempre começa o teu dia dizendo, Senhor, eu não posso sozinho, Senhor. Se tiver algum plano do inferno, se tiver alguma armação do inimigo, alguma armadilha do inimigo, revela, me mostra, me dá um jeito de saber, envia o teu anjo para me guardar, para me livrar, para me proteger, espírito de entendimento, de discernimento, me faz entender que eu preciso retirar o meu pé do mal. Porque tem outra coisa que às vezes as pessoas não percebem, mas as más conversações, irmão. O que é más conversações? É palavras que causam mal, que fazem ruim a você, que causam mágoa, que causam angústia, que causam vazio, porque a palavra de Deus, ela vivifica. Agora, se eu tiver com outra palavra na minha vida, ela acaba me matando. E aí, quando eu vou olhar, eu estou num vale de ossos secos que não tem vida. E aí eu vou ter que clamar, dizer, Senhor, me dá vida. Eu estou desfalecendo, eu estou morto, eu estou num lugar que não tem vida. Se der tempo. Porque, irmão, quando Deus chamou Abraão, ele deixou muitas coisas, irmão. Família, riqueza, bens. Mas para a gente ter uma fé em Cristo Jesus, para a gente ter algo, eu tive que abandonar as drogas, eu tive que abandonar os meus vícios, eu tive que abandonar a prostituição, eu tive que abandonar muita coisa. E se Deus falar comigo que eu tenho que tirar algo da minha vida, vai doer, vai demorar a entender, mas eu sei que eu vou ter que deixar aquilo ali, porque o Senhor está dizendo, ei, deixa de lado. Desapega, né? Não é OLX, mas desapega, né? Tira da tua vida que está te fazendo mal, porque quando a gente entrega a nossa vida ao Senhor, Aleluia, Jesus. o que é entregar, pastor Jefferson? É entrega. Agora, se eu entrego assim, não, deixa, não, mas pega, não, deixa. É fácil? Não é. Parece brinquedo, mas não é brinquedo, irmão, é verdade. Tem momento que parece que assim a gente dá uma respirada, né? Meu Deus, estou vendo. Parece que acalmou assim, estou só assim na rede. Né? Aí daqui a pouco começa a soprar o vento mais forte. E mais forte. Eu disse, eita, mas estava tão tranquilo e começou de novo. E parece que agora nada ia mais acontecer, mas acontece.
A Bíblia diz pra gente, irmão, que o inimigo, ele está ao nosso derredor. E ele sabe quem está tendo fé. Aleluia, Jesus. Ele sabe quem só está fazendo de conta. Quem só está correndo na mão. Agora ele sabe também quem está, ó. Vamos atravessar do outro lado. Ele fala para nós atravessar. Vamos atravessar. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Hoje eu estava analisando e falei com minha esposa no quarto. Eu não sei se ela prestou atenção, mas acho que sim, porque a gente estava bem perto. Eu comecei a analisar que para a gente conquistar o céu vai ser pela fé. Mas também quando ele vir vai ser assim, ó. Piscar de olho. Não tem aquela olhada que tu dá para atravessar a rua? Parece que tu olhou assim, nada tá vindo. Aí tu olha para cá, daqui a pouco vem alguém. Ou, né? Quem dirige aqui, né? O Marquinhos, o irmão Quinho. Mas não tem quando você tá para sair numa rua, tu olha assim, não tá vindo nada. Tu olha para cá, não tá vindo nada. Aí quando tu vai arrancar, vem uma moto. Tu dá aquela freada assim, vai ser mais rápido do que aquilo ali. Não vai ter reflexo. Não vai ter tempo de pensar. Né? Eu falei para minha esposa, não vai ter tempo de arrumar a mala. É uma viagem sem mala. É uma viagem sem plano, sem... A gente espera, a gente crê, a gente entende que ele vai vir. Mas não vai dar tempo, pastor, de dizer, ó, Jesus está vindo, eu estou indo. Não vai existir isso, irmão, vai ser assim, ó. Piscar de olhos, irmão. Vocês crianças, às vezes, eu sei que vocês entendem, têm um entendimento de vocês, mas vai chegar um tempo que vocês vão olhar para isso aqui. Só é lembrança. Jesus vai vir. Porque no tempo lá atrás, eu não sei se alguns irmãos aqui pegaram o tempo lá atrás. Eu acho que era também desse guri aqui, ó. As crianças eram batizadas. As crianças eram batizadas. Era vigília assim que as crianças ficavam acordadas e o louvor pegava e a palavra pegava e era cura, era milagre. Eu lembro, irmão, lá no Paraná era frio, o pessoal não estava nem aí pro frio. Alugava um caminhão, irmão, botava um banco, eu lembro, irmão. Eu lembro, eu era pequena, mas eu lembro. A pessoa de gaita nas costas, de violão. E aí hoje, o que mudou? A palavra mudou? Não mudou. É que a gente está mais confiante em nós mesmos. Porque se eu ganhar um dinheiro bom, eu vou dar um conforto melhor. Eu vou fazer isso, fazer aquilo. Eu não estou condenando ninguém de ter as coisas. Eu estou falando que a gente busca mais as coisas para a gente e esquece que a Bíblia diz: juntai tesouro. Eu ando por aí às vezes. Hoje eu fui no centro lá, dar uma volta, eu fui mais longe da onde eu trabalho. Tu passa assim, tu olha as pessoas, irmão, parece que eles estão igual um zumbi. Eles falam que usam drogas, os craqueiros, né, que eles falam por aí, eles são, mas se você parar e ir no centro, irmão, aquela rua é gente pra lá e pra cá, eu fico pensando, onde é que faz essa gente o dia inteiro pra lá e pra cá aqui no centro? Claro que alguns trabalham, alguns estão resolvendo algumas coisas, mas eu sei, irmão, quando chove, quando dá muito frio, até o ônibus vai vazio. Aí eu fico pensando, o que essas pessoas vão fazer no centro? É verdade. Hoje a gente ficou a parte da tarde no nosso trabalho lá, olhando assim, não via ninguém. Eu disse, vou tomar café, não tem nada a fazer mesmo. Fui tomar café, aí eu voltei. Aí eu fico pensando assim, meu Deus, quando Jesus vir, vai ser no estalar de dedo, quando a gente vir, meu Deus, eu estou aqui. Para muitos que vão ficar vai ser surpresa, mas para muitos que estão remando, de cabeça até baixo, muitas vezes. Quando abri o olho, eu consegui, eu venci. Você já parou para pensar, irmão? Não vale a pena rejeitar o pecado. Eu estou falando isso aqui, irmão, mas eu estou lembrando de quantas coisas, minha esposa está aqui de prova, de quantas coisas eu deixei, de quantas coisas renunciei,
De quantas vezes a gente chorou junto, oramos junto, e eu venci. Estou falando de mim, irmão. Estou falando de mim aqui, ó, carne, cheio de emoção, cheio de defeito, mas eu venci muitas coisas. E aí muitas vezes a gente vai falar de Jesus para alguém no trabalho. Aí assim, é mesmo? É? Aí assim, tu não tem noção como Jesus é maravilhoso. É mesmo? Eu falo, tu não sabe o que Jesus já fez na minha vida. Aí tem dois lá que ainda estão ainda na loja. Eles falam, gente, tem um passado bem... E tem alguns que chegam lá na loja, que me conhecem do lado, né? Aí chega, meu Deus, quem te vê não entende o que Deus fez. Tem gente que vem lá na porta, lá, Pai do Senhor, gente, Pai do Senhor, meu irmão. Tem gente que me chama de pastor dentro da loja. Chegou o pastor. Só botar uma camisa social, às vezes é uma camisa normal. Bota a camisa, né? Chegou o pastor, assim, ainda não, mas eu posso chegar lá ainda. Mas eles não entendem o que Jesus fez na minha vida, o que Ele fez na tua vida. É por isso que é difícil, irmão. Eu vou falar algo aqui, pela parte do Senhor Jesus. E vou usar as palavras que a irmã falou ontem lá no culto. Existiu uma mulher que o nome dela era Abigail. Uma mulher temente a Deus. Uma mulher que era obediente à voz do Senhor. Mas existia um homem que a Bíblia diz, irmão, eu já li várias vezes a passagem, que ele fazia banquetes para ele mesmo. Banquetes. Já parou de pensar? E se embriagava, fazia coisas que o que ele desejava ele fazia. E chegou um tempo que Davi precisou da sua ajuda de alimento. E quando esse servo foi até ele e falou, tem um tal de Davi aí que está precisando da tua ajuda. Ele faz lembrar que quando vieram os ladrões para roubar suas ovelhas, ele estava ali para defender, ele ajudou. Nem sei quem é Davi, nem quero saber quem é. E continuou na sua festa, continuou no seu desejo. E a Bíblia diz que ele passou a noite inteira bebendo, fazendo festa. E a Bíblia diz que a sua esposa não estava nesse momento ali, porque ele não cita ela. Mas no outro dia, o Senhor tirou a vida dele. O que eu quero falar com isso? Que quem vive pela fé com Deus. Quem confia muito em si, irmão, o que acha que não pode acontecer nada na sua vida, acontece a pior história. A nossa história não pode ser igual a de Nabal. A nossa história está escrita junto com esses homens que suportaram. Você já parou para pensar, irmão? Eu fiquei pensando assim comigo. Eu nunca convivi dentro de uma casa de uma pessoa bêbada. Mas eu já morei perto de alguns. Eu lembro, irmão, que eu morei do lado, lá no Paraná. Eu era pequeno, eu tinha amizade com os gurizinhos, né? A gente jogava bola, fazia um monte de coisa junto. E eu lembro que aquele homem bebia, irmão. Ele chegava em casa e ele quebrava tudo. Ele quebrava tudo, ele virava um bicho assim. Quando ele chegava em casa, era um espírito maligno, agora eu sei o que era. Aí no outro dia se tornava a pessoa, parecia que não era aquela pessoa. Não era aquela pessoa que estava ali. Aí tu para e analisa. Eles chamam nós de doido, de vir no culto, ou de vir no frio no culto, ou a gente poderia fazer qualquer outra coisa, irmão, ao invés de estar aqui, mas a gente entendeu já
que se a gente não se dispor ao Senhor, se não se manifestar algo na nossa vida de adoração a Deus, eu e você não vivemos mais nesse mundo. A gente não é mais feliz no mundo, irmão. A gente até foi lá no mundo, provou as coisas do mundo, mas se você analisar assim o prazer que aquilo dava, hoje a gente entende que aquele prazer nem se compara à paz que o Espírito Santo nos traz. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E eu vou dizer para vocês que o espírito maligno, qualquer espírito maligno, irmão, tem gente que quer comparar os demônios, né, dizendo que um é mais fraco, outro é mais forte, não sei o quê. Irmão, o nome de Jesus tem poder para repreender qualquer espírito, a Bíblia diz. Ele nos deu autoridade para repreender qualquer demônio. O fulano lá, o ciclano lá é mais poderoso. Irmão, eu entendi uma coisa, que se eu entreguei minha vida a Cristo e estou seguindo o caminho correto, resistindo o pecado, irmão, a minha presença com o Espírito Santo de Deus na minha vida, o espírito maligno bate em retirada. A Bíblia diz que a gente não pode temer o mal. Se tu estás comigo, eu não posso temer o mal. Se Davi fosse naquele campo de batalha e ele estivesse fazendo coisa errada lá quando ele estava cuidando das ovelhas, ele nem ia dizer, eu vou no nome do Senhor. O Senhor, tu vai no meu nome, se tu estava lá. Então é pela fé. Não é só por efeito, ou por nome, ou por posição, não é, irmão, é pela fé. Se o fulano ali não tem cargo nenhum, não tem posição nenhuma eclesiástica, eu estou falando algo muito sério aqui. Mas se ele está com a vida no altar, quem tem poder mais? Quem que tem autoridade no mundo espiritual? Porque a Bíblia diz que vai chegar aquele dia lá e vai dizer, mas eu fui em igreja que tinha 30, não sei quantas pessoas, 300 mil pessoas, não sei mais quantas pessoas, tinha um estádio me assistindo. Aí ele disse, mas eu não estava nem lá, nem sei, nem te conheço. Porque hoje em dia eles fecham o estádio, irmão. Eu estava vendo um evento de tanta baboseira que falaram ali, eu não cheguei nem ver tudo aquilo ali. Eu fiquei assim, misericórdia, eles fazem isso. Eles fazem um evento desse tamanho, dessa estrutura, para falar baboseira. Por que eles não pegam essa estrutura toda, capacitam pessoas para anunciar o evangelho de verdade? Porque tem pessoas morrendo, irmão. Tem pessoas morrendo, desfalecendo, dizendo, essa igreja que tu vai é tudo mentira. Essa palavra que tu fala aí é tudo mentira. É engano, isso aí é falsidade. Eu sei que você já viu que pessoas saíram de tal igreja famosa e abriram outros ministérios, ou vão lá e denunciam aqueles fulanos que estão fazendo coisa errada, e não sei o que lá, tu vê isso. Mas as pessoas, elas não leem a Bíblia. E a Bíblia diz, conhecereis a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu vou pegar um balão e vou encher ele de ar. O balão ele vai se tornar leve. Ele tem algo dentro que vai fazer ele flutuar. Se tiver um vento, eu vou jogar ele. Eu vou acreditar em mim mesmo, no meu intelecto, que aquele balão vai embora, vai embora. Esse é o crer. Eu creio se eu ver. Lembra de Tomé? Ele só acreditava. Eu acredito que Jesus é Jesus. Eu acredito que nós fomos escolhidos. Eu acredito que eu sou um dos apóstolos, dos profetas, dos discípulos. Eu acredito que Ele me chamou para fazer algo. Mas eu não acredito se eu tocar. Aí quando Ele tocou, aí Senhor, se Jesus precisar fazer algo extraordinário para você acreditar nele, Ele vai fazer. Mas você precisa ter fé.
Você precisa ter fé. Ontem, quando a irmã estava pregando e falando sobre carta, eu lembrei de Paulo, que Paulo ele recebeu uma carta para ir matar os fiéis, né? Ele recebeu, ele estava com uma carta na mão para ir matar, com a autoridade dos maiores lá, ele estava indo atrás do povo. Só que chegou uma carta diante dele, do céu, dizendo: Paulo, por que me persegues? Se for preciso, ele derruba nós da nossa soberba, do nosso orgulho, da nossa arrogância. Amém, irmãos? Amém. Vocês entenderam a palavra? Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Fica de pé em nome de Jesus. Eu vou pedir para a nossa pastora preparar um louvor, com a permissão do pastor. Não estou induzindo, irmão, eu estou perguntando se pode. Tá? Porque às vezes a gente fala já, né? Eu estou perguntando se eu posso. Amém. Eu creio que Deus vai te fazer entender que crer, até o diabo crê. Então, se a gente só crê, a gente está fazendo o mesmo papel de só entender, não existe uma palavra ali e tal. Não, mas se a gente chegar aqui nessa igreja, ou na igreja que a gente congrega, e só chegar até ali e não se dispor à mudança, não se dispor a fazer algo novo, a fé não vai vir, irmão. Porque a fé é uma estrutura para a gente começar uma obra. Né? Os irmãos aqui, eu não sei se o irmão trabalha com obra, o irmão já, né, trabalha com reforma, essas coisas. Para ter um suporte tem que ter uma estrutura. E a gente precisa ter fé, estrutura na nossa vida espiritual. Vamos ouvir a pastora louvando.